ISO 22301. Gerenciamento de continuidade de negócios. Um guia de implementação. Construa uma organização robusta e resiliente com a ISO 22301. Implemente a ISO e coloque em prática as medidas para proteger sua empresa e ajudá-la a prosperar a longo prazo, melhorando continuamente seu negócio. Nunca foi tão importante proteger sua empresa do inesperado, quer seja por cortes de energia, sistemas de TI ou falha de equipamento, ação industrial ou desastre natural. Você precisa ter certeza de que sua empresa não está vulnerável a interrupções e você pode se recuperar o mais rápido possível. Um desastre pode atingir uma organização a qualquer momento, portanto, se faz necessário ter um processo em vigor que garanta que a operação seja capaz de mitigar o impacto e retornar o negócio à sua normalidade o mais rápido possível. Obtenha o máximo da ISO 22301. Ela ajuda a colocar em prática as medidas para proteger sua empresa e ajudá-la a prosperar a longo prazo. Esforce-se para melhorar continuamente o seu negócio. O que a ISO 22301 oferece para a sua empresa? A ISO deve ser reconhecida como parte da gestão geral de riscos estratégicos e operacionais, nutrindo e aprimorando a capacidade de resiliência e cultura da organização. A ISO 22301 é o padrão internacional que ajuda as organizações a estabelecer planos de continuidade de negócios para protegê-los e ajudá-los a se recuperar de incidentes perturbadores quando eles acontecem. Ela também ajuda a identificar ameaças potenciais ao negócio e a desenvolver a capacidade de lidar com eventos imprevistos. Ajuda a proteger os negócios e sua reputação, a permanecer ágil e resiliente e a minimizar o impacto de interrupções inesperadas. Quer sua empresa seja grande ou pequena, a capacidade de responder com rapidez e eficácia ao inesperado é a chave para a sobrevivência de qualquer organização. É por isso que ter um sistema robusto de gerenciamento de continuidade de negócios em funcionamento, como a ISO 22301, pode ser considerado uma das abordagens mais abrangentes para a resiliência organizacional. Como funciona a ISO 22301? Ela é baseada na estrutura de alto nível, que é uma estrutura comum para todos os novos padrões de sistema de gestão. Isso ajuda a manter a consistência, alinhar diferentes padrões do sistema de gestão, oferecer subcláusulas à estrutura de nível superior e aplicar o sistema de gestão de continuidade de negócios, o SGCN, aos processos centrais de negócios, aumentando a eficácia e obtendo mais envolvimento da alta administração. O PDCA é o princípio operacional da ISO 22301. Ele é aplicado a todos os processos e ao SGCN como um todo para a melhoria contínua dos processos e do negócio. Alguns dos principais conceitos da ISO 22301. Contexto da organização. O ambiente em que a organização opera, incluindo fatores internos e externos que podem afetar seus planos de continuidade de negócios. Partes interessadas, os stakeholders. Uma pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou perceber a si mesma como afetada por uma decisão ou atividade. Exemplos de partes interessadas incluem fornecedores, clientes ou concorrentes. Liderança. Requisitos específicos para a autoadministração,
que são definidos como uma pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no nível mais alto. Avaliação de desempenho. A medida de desempenho e eficácia do SGCN, abrangendo os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, conforme aplicável, para garantir resultados válidos. Interrupção máxima aceitável, MAO em inglês. O tempo que levaria para que impactos adversos se tornassem inaceitáveis. Esse é o mesmo que período máximo tolerável de interrupção, o MTPD. Objetivo mínimo de continuidade de negócios, o MBCO. O nível mínimo de serviços e ou produtos que é aceitável para a organização atingir seus objetivos de negócios durante uma interrupção. Prazos priorizados, ordem e tempo de recuperação para as atividades críticas. Aviso e comunicação, atividades realizadas durante um incidente. Requisitos principais da ISO 22301. Cláusula 1, o escopo. A primeira cláusula detalha o escopo da norma. Cláusula 2, referências normativas. Esta cláusula fornece as referências normativas contidas na norma. Cláusula 3, termos e definições. Consulte os termos e definições contidos na ISO 22300. Este é um documento importante para se ler. Cláusula 4, contexto da organização. Esta cláusula é um bom ponto de partida para abordar o padrão, pois você precisa decidir sobre o contexto do seu SGCN e como a estratégia de sua organização apoiará isso. Significa que se precisa identificar como a organização se encaixa em seu ambiente. Precisar-se-á identificar as questões externas e internas que sejam relevantes para o propósito do SGCN e como elas se relacionam com seus resultados esperados. Em seguida, precisa-se identificar as partes interessadas, os stakeholders, internos e externos, que são relevantes para o SGCN. Precisar-se-á também decidir o que é coberto pela continuidade de negócios e, tão importante quanto, o que não é coberto. Isso significa que precisa-se considerar o apetite por riscos e quais são os requisitos legais e regulamentares relevantes para a organização. Solicita-se a comunicação do escopo às partes interessadas relevantes, tanto interna quanto externa, para que conheçam o SGCN e o quanto ele é relevante para elas. Cláusula 5, liderança. Esta cláusula enfoca a função e os requisitos da auto-administração, que é o grupo de pessoas que dirigem e controlam a organização no nível mais alto em relação ao SGCN. A auto-administração deve mostrar seu compromisso com o SGCN de várias maneiras diferentes. Em primeiro lugar, garantindo que o SGCN seja compatível com o direcionamento estratégico da organização. Em segundo lugar, eles precisam mostrar como os requisitos do SGCN estão integrados nos processos de negócios. E por último, comunicando a importância de um SGCN eficaz e em conformidade com os requisitos gerais e específicos. A criação e comunicação de políticas é uma parte realmente importante desta cláusula. Precisar-se-á garantir que a política de continuidade de negócios seja apropriada para a organização e que atenda aos requisitos legais e regulamentares relevantes. Também deve ser disponibilizado a todas as partes interessadas que se identificou. A auto-administração deve atribuir responsabilidade pelo estabelecimento, implementação e monitoramento do SGCN. E, finalmente, precisar-se-á também mostrar como o SGCN apresenta melhoria contínua eficientemente.
Cláusula 6, o planejamento. Esta cláusula está relacionada ao estabelecimento dos objetivos estratégicos e princípios orientadores do SGCN, como um todo. Exige que você considere os riscos de seu SGCN não estar sendo implementado com sucesso. Isso significa que precisa-se ter a certeza de que se compreende a cultura interna e o ambiente externo no qual a organização opera e também quais são as barreiras que possam impedir a eficácia do SGCN da empresa. Dever-se-á definir claramente os objetivos de continuidade de negócios e mostrar há planos para alcançá-los. Os objetivos devem ser mensuráveis. Também precisar-se-á decidir sobre o nível mínimo de produtos e serviços que serão aceitáveis para a organização atingir seus objetivos de negócios. Isso remete ao escopo que você definiu na cláusula número 1. Precisar-se-á decidir quem será responsável por entregar os objetivos, o que será feito, em quais prazos, quais recursos serão necessários e como os resultados serão avaliados. Cláusula 7, suporte. Essa cláusula diz respeito aos recursos necessários para estabelecer, implementar e manter um SGCN eficaz. Precisa também se certificar de que as pessoas são competentes em termos de educação, treinamento, conscientização e experiência. Considere também as comunicações com as partes interessadas e os requisitos para gerenciamento de documentos. Levando em consideração o aumento do uso de subcontratados no ambiente de negócios atual, esta cláusula exige que você se certifique de que todos, sob o controle do SGCN, compreendam sua contribuição para sua eficácia e as implicações de não estar em conformidade com ela. De forma crítica, eles devem entender seu papel no momento de uma interrupção. Mostre como a organização responde às comunicações das partes interessadas. É crucial que sua organização documente totalmente todos os elementos do SGCN, e esses documentos devem ser mantidos, controlados e armazenados de forma adequada. Cláusula 8, operação. Nesta cláusula, deve-se mostrar como os processos que foi desenvolvido para gerenciar os riscos ao sistema geral de continuidade de negócios estão sendo corretamente implementados. Isso inclui quaisquer processos que possam ter sido subcontratados ou terceirizados. É necessário definir a ordem e o tempo de recuperação para as atividades críticas que dão suporte aos produtos e serviços da organização. Isso inclui decidir qual é o nível mínimo aceitável. Também é necessário estar ciente de que pode haver certas obrigações financeiras ou governamentais que exigem comunicação e que pode haver uma necessidade social de compartilhar certas informações no caso de uma interrupção. O processo deve se concentrar em minimizar as consequências de uma interrupção. Também será necessário ter procedimentos documentados para restaurar e retornar as atividades de negócio das medidas temporárias adotadas, para apoiar os requisitos normais de negócios após o incidente. Embora não seja necessário ter um programa de exercícios aprovado em vigor, para verificar a eficácia do seu SGCN, é necessário ter exercícios baseados em uma gama apropriada de cenários. Por último, é necessário promover a melhoria contínua do SGCN. Cláusula 9, avaliação de desempenho. Esta cláusula cobre a manutenção e revisão do SGCN para que ele seja mantido relevante e atualizado. Isto é para que você tenha as métricas em vigor para garantir que você gerencie efetivamente o SGCN e este melhore continuamente.
Após uma auditoria interna, a gestão responsável pela área auditada deve assegurar que quaisquer correções ou ações corretivas que tenham sido identificadas sejam realizadas sem demora. Esta cláusula também cobre análise crítica pela direção. É necessário fornecer informações para a revisão das tendências, sobre as não conformidades e sobre as ações corretivas, sobre os resultados de avaliação de monitoramento e a medição e resultados das auditorias. Finalmente, há um requisito para a organização comunicar os resultados de análise crítica pela direção às partes interessadas relevantes e tomar as medidas apropriadas em relação a esses resultados. Cláusula 10, melhoria. Esta cláusula tem como objetivo tornar o SGCN o mais eficaz possível para mostrar como a organização é proativa ao gerenciá-lo. É necessário mostrar como o SGCN tem sido continuamente aprimorado e que o desempenho vem mostrando melhorias, assegurando que esteja robusto e relevante. Isto pode ser resultado da identificação de ameaças ou riscos potenciais de quaisquer fatores internos ou externos que sejam relevantes para a sua organização. Também será necessário mostrar como o SGCN foi atualizado em resposta a quaisquer não conformidades ou ações corretivas. Dicas importantes para tornar a ISO 22301 eficaz. O compromisso da alta administração é a chave para a obtenção de sucesso na empreitada. Mantenha a equipe informada sobre o que está acontecendo, crie uma equipe ou atribua um champion, campeão, para essas atividades. Inclua uma boa comunicação do plano de atividades e os cronogramas. Pense em como diferentes departamentos podem trabalhar juntos para evitar silos. Certifique-se de que a organização trabalha em equipe para o benefício dos clientes e da organização. Revise os sistemas, políticas, procedimentos e processos em vigor. Utilize muito do que está no padrão e faça-o funcionar. Fale com os clientes e fornecedores. Eles podem sugerir melhorias e dar feedback sobre o seu serviço. Treine a equipe para realizar as auditorias internas do sistema. Isso pode ajudar na compreensão e também pode fornecer feedback valioso sobre problemas em potencial ou oportunidades de realização. E, finalmente, quando a empresa concluir a jornada de adequação e ou receber a certificação, comemore a conquista com todos da organização. Fale conosco na AQC Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa no Sistema de Gerenciamento de Continuidades dos Negócios, o SGCN. Muito obrigado.